Bom, pessoal, mais uma vez, bom dia. Esse nosso terceiro encontro aqui nesse rápido curso aqui que temos feito, chamado Ajuste Suas Lentes, né? E a gente tem pensado em algumas verdades centrais para a nossa visão prática de mundo, né? E que são razoavelmente fáceis da gente esquecer no nosso dia a dia, tá? No nosso encontro passado, vimos que o discípulo de Cristo deve desenvolver sua salvação na sociedade como um todo, né? Incluindo aí a sua família, a sua igreja local, né? E a sociedade como um todo, incluindo aí o relacionamento com o governo civil. E hoje a gente deve dar um passo adiante nesse conceito, tá? Eu vejo como uma sequência do encontro passado. E nosso tema hoje é o seguinte: vivemos inteiramente na presença de Deus e devemos fazer tudo em gratidão a Ele, tá? Então vamos pensar hoje sobre a onipresença de Deus, sobre o fato de que Deus está em todo lugar e algumas coisas relacionadas a isso, né? E trazer algumas considerações aqui práticas para a nossa visão de mundo, né? Para a nossa conduta prática aqui, nas mesmas circunstâncias em que vivemos e tudo isso, tá? Como a gente já vem falando. O fato de que Deus está em todo lugar, ele é claramente afirmado pelas Escrituras, tá? Vou ler bem rápido aqui, três passagens bem conhecidas, né? A primeira, Salmo 139, 7 a 10, Salmo de Davi. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali tua mão me guiará, e tua mão direita me susterá. Salomão, na inauguração do templo, falou o seguinte, 1 Reis 8, 27. Mas será que de fato Deus poderia habitar na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, muito menos esse templo que eu edifiquei. E em Atos 7, 48, né, no discurso de Estevão, diz assim: entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta, a referência a Isaías 66. O céu é meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? O teólogo Wayne Grudem, contemporâneo, tá vivo ainda, ele escreve o seguinte: devemos tentar evitar conceber Deus em termos de tamanho ou dimensões espaciais. Deus é um ser que existe sem tamanho nem dimensões no espaço. De fato, antes que Deus criasse o universo, não havia matéria nem material, portanto, também não havia espaço. Porém, Deus existia assim mesmo. Onde estava Deus? Não se encontrava num lugar que poderíamos chamar onde, pois não havia onde nem espaço. Mas Deus ainda assim existia. Esse fato nos faz perceber que Deus se relaciona com o espaço de uma maneira bem diferente da nossa, ou de qualquer coisa criada. Ele existe como uma espécie de ser bem diferente e bem maior do que podemos imaginar. E terminando aqui essa parte de citações, né, para mostrar a base do que a gente tem falado aqui, o espetacular autor A.W. Tozer, né, se você nunca leu nada dele, se arrependa desse pecado grave, né, e comece o quanto antes, é sensacional, imprescindível. Ele escreveu em sua obra imprescindível, Mais Perto de Deus, né, com certeza um dos 3 livros aí que mais me influenciaram, eu acho, até hoje. Ele fala o seguinte: é só sobre os atributos de Deus, certo? Mas é muito, muito, muito bom. Aí fala sobre isso, sobre a onipresença de Deus. Ele diz o seguinte: ele é onipresente. Na sua infinitude, ele cerca a criação finita e a contém. Lembra dos conjuntos aí de matemática, né? Então ele contém toda a criação e é maior do que ela. Não há lugar além dele para a existência de coisa alguma. Deus é o nosso ambiente, como o mar é para os peixes e o ar para os pássaros. Deus está presente, bem próximo ao seu lado, e este Deus o vê e o conhece inteiramente. Nesse ponto é que a fé se inicia. E embora possa continuar, passando a incluir mais 1000 verdades maravilhosas, todas estas voltam a se referir à verdade de que Deus é e Deus está aqui. Certo? Então, como é a forma mais prática que eu vejo de entender essa questão de onipresença de Deus. Mas, para a nossa conduta prática, o que eu acho mais importante é, aonde quer que você for, onde quer que você esteja, Deus está aqui. Onde quer que você esteja, certo? Então, em casa, no trabalho, na igreja, no trânsito, nas montanhas cobertas de neve, em alto mar, na maternidade, no cemitério, onde quer que você esteja, Deus está aqui. Da mesmo jeito, da mesma maneira, Deus está aqui. Em seus momentos de maior fidelidade ao Senhor e meus, nos pecados mais abjetos que eu e você já cometemos, Deus está aqui.
nos momentos mais intensos da nossa vida, mais cheios de ação, mais vibrantes, e nos mais entediantes, que parece que não chega o dia seguinte de jeito nenhum, Deus está aqui, né, em todos eles. E até mesmo quando deixarmos essa vida, poderemos dizer, Deus está aqui. Não tem nada que esteja fora da presença prática, direta, pessoal de Deus, né? E além disso, ele sabe tudo também, né? Então estamos a todo tempo, em todo lugar, inteiramente na presença de Deus, com todas as nossas ações, nossos pensamentos e nossas intenções. Não há como se afastar da presença de Deus, nem ter algo escondido diante dele. Além da presença, tem a questão da onisciência, de conhecer tudo junto, né? Então não há como fingir algo a Deus. Ele vê toda a nossa bondade, toda a nossa maldade e indiferença integralmente a todo tempo, em todas as circunstâncias, né? E esse é um fato, por um lado, aterrador, que até aqueles pecados que eu e você já cometemos, que a gente tem vergonha até de lembrar, quanto mais de alguém saber, o Deus Trino sabe e estava lá quando você os cometeu. E mesmo assim não me destruiu, né? Não me destruiu. E viu toda a nossa maldade, vileza e tudo ao cometê-los. Ele viu e estava lá, né? E é tão bom que não nos destruiu ainda. E ao mesmo tempo é um fato confortante, pois Deus nunca está longe de nós e nunca desconhece um problema que a gente tenha, né? A nossa vontade de acertar em muitas coisas, Ele vê, né? O nosso amor imperfeito, mas real a Ele, ao próximo que a gente tem, Ele vê também, Ele está lá, Ele está presente, presenciando, né? Então, a gente vive integralmente na presença do Senhor, em todo tempo, local, circunstância e emoções e o que for, Ele está presente lá, conhecendo integralmente o que a gente vive, né? Isso já é uma conclusão evidente que a gente pode esquecer no dia a dia, né, que é o nosso objetivo aqui. A gente pode tentar querer fingir algo a Deus, querer dizer que aquele sorriso que você deu foi um ato de educação, foi uma coisa boa, mas não foi. Você estava querendo aplauso, você estava querendo ser elogiado, e só isso. Você estava querendo glória só para si. Ele sabe isso. Ele vai bem na linha fina também. Então, não adianta a gente querer fingir algo a Deus, né? Isso só vai piorar a situação. Então, isso nos leva a concluir, me parece aqui bem claro, que não adianta querer parecer ser bom. A gente tem que ser bom de verdade. Sem fingimento, sem conversa fiada, porque Deus sabe bem diferenciar o que é uma bondade real e do que é apenas fingimento, do que é apenas hipocrisia, do que é apenas máscara, farsa. E acredito que a hipocrisia, o fingimento, é um dos pecados que mais irrita a Deus, né? E para a gente também, né? Você vê o filho fazendo algo ali com segundas intenções e tudo, isso dá muita raiva, né? É algo muito ruim. Então, de cara, vamos não fingir diante de Deus, já é um primeiro passo importantíssimo, imprescindível. Sem isso vai dar errado, não tem perigo de dar certo, tá? Então, primeira coisa, não finja diante de Deus. E logo em seguida a gente querer, de fato, sermos pessoas boas, sem conversa fiada, sem meias palavras, ser mesmo bom, não se contentar em parecer bom, mas sim ser mesmo bom. E, claro, clamar a Ele por poder sobrenatural para que essa nossa vontade de realmente ser bom, sem fingimento, tenha alguma chance de êxito, né, de sucesso. A parte de Deus, o nosso esforço em se tornar bom será inútil, né, o poder realmente é dele, mas eu não acredito que ele vai ficar jogando esse poder para quem não está nem um pouco interessado em usá-lo minimamente de forma decente. Então, estamos inteiramente na presença de Deus em toda circunstância, tempo, espaço, tudo isso, tá? Uma das passagens que mais me são úteis nas Escrituras, né, está em Colossenses 3, 23 e 24. Diz assim: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Essa ordem foi dada a escravos, sob o regime do Império Romano,
que legalizava totalmente a escravidão, dava quase nenhum direito para os escravos, eram propriedade mesmo de outro ser humano, e eles estavam sob inteira sujeição aos respectivos proprietários. E até nessa condição, os crentes deveriam servir ao Senhor Jesus, enquanto cumpriam seus deveres, segundo a dura lei daquele império da época. Então, onde quer que um discípulo de Cristo esteja, mesmo que seja um escravo num duro império romano, estará integralmente na presença do Senhor que o salvou, mesmo se for esse escravo, mesmo se for um cavaleiro medieval, um trabalhador brasileiro neste século, onde quer que um cristão, um discípulo de Cristo esteja, ele está integralmente na presença do Senhor, servindo ao Senhor em qualquer circunstância que seja a sua vida. Então, seja quem for, onde estiver, o discípulo de Cristo deve servir ao Senhor em todo o tempo, sendo o melhor familiar, o melhor membro da igreja, o melhor cidadão, o melhor profissional que conseguir, fazendo tudo em sujeição ao Senhor, para que Ele seja honrado e glorificado. Tá? Acho que esse é o conceito bíblico aqui sobre essas coisas, com isso acho que a gente amarra bem com o encontro anterior. Tá? Então, é a Cristo a quem servimos primariamente. Ele nos assegura a vida eterna, né? Esse é o maior presente que alguém pode receber. Os maiores tesouros, a maior fama, o maior poder terrenos duram poucos anos aqui. Todos eles trazem um monte de canseira, trabalho, enfado, frustração junto com eles, por maiores que sejam, o maior poder, maior a fama, maior o dinheiro. É só ler qualquer história ou conversar, ver qualquer entrevista, qualquer documentário, todos vão falar isso. Olha, foi muito bom ser presidente dos Estados Unidos e tal, mas é muito cansativo. Foi muito frustrante aquelas 35 situações ali. Então, mesmo as melhores, os mais altos tesouros, fama, poder, tudo isso, eles satisfazem apenas parcialmente, duram pouco e vem sempre um pacote de muita frustração, dificuldade e cansaço. E essas coisas ficam aqui após a morte, a vida segue e pronto. É assim que o mundo funciona há milênios. Já o que o Senhor nos concede, que Ele fala aqui de vida eterna, recompensa eterna, é realmente nosso. Não vai ficar só por alguns anos, não vai vir junto com frustração e cansaço, e vai ser nosso para sempre, não vai perder a graça também. Eu não imagino que o rei, no 30º ano de reinado, esteja morto de feliz como esteve no primeiro. Aquilo acostumou, aquilo para ele é normal, ele está pensando em aumentar o império, e se não já aumentou. Já o que o Senhor nos concede, nos concederá na eternidade, é realmente nosso. Por isso que ele fala que isso é a verdadeira riqueza, diz lá em Lucas 16. Né? É o presente que melhor ele pode conceder a alguém, é isso, e não um monte de quinquilharias aqui que iam atrapalhar a busca das riquezas verdadeiras, como ele sempre fala. Então é isso que o Senhor Jesus tem reservado para presentear seus discípulos, seus cristãos. Acaso ele daria algo ruim a um filho? Ele pergunta em Mateus 7, de 9 a 11. Ele vai dar coisa ruim para o filho? Não, ele vai dar o que tem de melhor. Porque os seus filhos vão se alegrar e usufruir para sempre. E não coisas fugazes, cheias de problemas aqui. Então nós vivemos inteiramente na presença do Senhor e devemos fazer tudo em gratidão àquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, como diz 1 Pedro 2:9, né? E nos concede a vida eterna, como diz João 10:28 também. Ok, pessoal? Tranquilo até aí? Nenhuma grande novidade, né? Talvez uma outra consideração e tudo, mas o conceito mesmo a gente sabe bem, tá? E eu queria pensar com vocês, a partir de agora, em algumas consequências práticas, né, de tudo isso. Alguma pergunta, comentário, crítica, sugestão, qualquer coisa até agora? Estamos bem? Bom. Tá tudo bem. Só depois que tu passe o nome dos 3 livros que tu disse. Nem que seja no privado. Bom. Eu vou mandar o arquivozinho. Tem na noite de roda. Tá ótimo. Obrigado. Eu vou só conferir se o do Toze está no mesmo nome ainda, né? Porque essas edições, eles mudam as traduções. Eles mudam, né? Não sei porquê. E o que já é bem antigo, assim. Vou ver se, beleza. Se mudaram. Né? Vamos lá. Tem uma vez, inclusive, eu ganhei um livro do Piper de presente, acho que foi do Mauro, e comecei a ler, disse, cara, peraí, eu já li isso, mas esse livro não era esse. Aí era justamente isso, mudaram o nome, mudaram a capa, mudou a editora, e pronto, né? Acabei conseguindo trocar ainda. Vamos lá. Então, algumas consequências práticas disso, né? Estamos inteiramente na presença de Deus, devemos fazer tudo em gratidão a Ele. Legal, mas o que eu faço com isso, pessoal? Aí, na minha semana, na minha quarta-feira, 11h30 da manhã, eu faço o que com isso? O que muda na minha vida? Vamos pensar algumas coisas aqui. Pensei 4 coisas.
A primeira a gente vai passar um pouquinho mais de tempo nela, que eu vou contar uma história paralela aqui bem interessante, de uns séculos atrás. Primeiro, né, muito ligado com a aula passada ainda, pensei inclusive em tratar lá, mas achei melhor que encaixava melhor aqui. A gente não deve ver nosso trabalho como uma formidável perda de tempo enquanto não chega o domingo ou, melhor ainda, o céu, certo? Isso é importante demais. São muitas e muitas horas de vida que a gente está tratando aqui. E nem a gente deve ver o nosso trabalho como útil apenas nas poucas e raras oportunidades em que conseguimos pregar o evangelho calmamente a algum colega. Tá? São muito raros. Vai na linha que a gente já tem falado desde a semana passada. Deus não criou somente a igreja, Deus não criou somente a nova criação e nem deixou a gente aqui por falta do que fazer. Não foi. Tá? A ideia de que a igreja, ou mesmo o clero, né, é um grupo especial, mais próximo de Deus, e que isso é que realmente importa. E o resto é para quem não conseguiu entrar no clero, aí faz qualquer coisa aí e pronto. Essa ideia é uma distorção que surgiu ao longo da história da igreja, né, ficou exacerbada na Idade Média, e a reforma buscou afastar isso, voltando aos padrões do Antigo do Novo Testamento, em que o escravo deveria não fugir e se refugiar no mosteiro, mas ser o melhor escravo que ele podia. Em glória a Cristo, servir a Cristo como escravo, tá? E outras coisas. Disse que um sapateiro, né, perguntou a Lutero como poderia servir melhor ao Senhor. E teria recebido como resposta que ele deveria produzir o melhor sapato que conseguisse e vendê-lo pelo preço justo. Tá? E é interessante demais esse conceito. Que a sociedade precisa de pregação e precisa de sapatos. Ela precisa de adoração pública e de remédios. Precisa de evangelismo e de transporte. Precisa de ensino bíblico e de alimentos. Tá? É uma sociedade mais complexa e precisa de tudo isso. E todos têm a mesma dignidade essencial. Tá? Deus quer que a sociedade tenha tudo isso. E tudo isso deve ser feito em devoção ao Senhor, para a sua honra e glória. Tá? Isso foi uma redescoberta sensacional da reforma protestante, que me parece absolutamente no ponto aqui. Tá? Nem todos os crentes receberam o mesmo dom. Em Coríntios 12 não dá para ser mais claro do que isso. Tá? Então, cada um vai exercer uma função diferente, e Deus quer isso. Ele não quer uma orquestra só de violinos, ele quer com aquele monte de instrumento. Tá? É como ele desenhou isso. E é melhor assim. Tá? O grande William Wilberforce, né? Se nunca ouviu esse nome, você não esteve na mocidade lá em casa há alguns meses, ou talvez um ano atrás, e também procure, veja ele, conheça essa história. Tá? Vou dar um resuminho aqui, citando um livro bem legal do Franklin Ferreira, né? Pastor e professor brasileiro, contemporâneo agora, chama Servos de Deus. Ele faz um passeio na história da igreja através de 30 personagens, mais ou menos 30 grandes personagens da história da igreja. Tem uns lá um pouco esquisitos e tudo, mas são pessoas que marcaram a época, né? E ele apresenta então a história da pessoa na época em que ele viveu. Tá? Então é bem legal. Se você quer ter alguma noção de história da igreja mais rápido, assim, eu recomendo muito esse livro. E aí ele fala, um desses que ele fala é essa pessoa, William Wilberforce. Ele foi salvo, né, foi convertido, quando era um jovem e próspero membro do parlamento inglês, né, um deputado federal lá, amigo do primeiro-ministro, foi eleito, foi o mais votado na região mais rica do estado, do país, amigo do primeiro-ministro, era uma estrela em ascensão na política. Tá? Pense em um deputado mais votado do Rio, São Paulo, que for, e muito influente, tudo isso. E ele foi salvo nesse contexto, né, e estava no maior império mundial da época, né, Inglaterra no seu apogeu aqui, antes da independência americana e tudo, o maior império do mundo, estrela em ascensão no que tinha de mais poderoso do mundo da época, tá? Com menos de 30 anos aqui. E pensou seriamente em desistir da carreira e entrar no ministério pastoral. Outro fera aqui falou com ele para não fazer isso. John Newton era ministro anglicano lá em Londres, autor do clássico hino Amazing Grace, né, que a gente canta na igreja, né, Maravilhosa Graça, e ele orientou o Wilberforce a não sair, a permanecer na política e ser fiel na atividade em que já estava. Newton escreveu a ele o seguinte: espera e crê que o Senhor te levantou para o bem da igreja e o bem da nação. Outro irmão importante para a decisão de Wilberforce permanecer na política foi John Wesley, né, principal dos metodistas, um ministério fortíssimo, que compartilhava com Wilberforce, estou citando o Franklin Ferreira agora, a forte convicção de que não havia maior pecado pesando sobre o Império Britânico do que o terrível e abominável tráfico de escravos,
que Wesley batizara de execrável vileza. William Wilberforce permaneceu na política por muitos anos, né, se tornou o principal herói da abolição da escravidão no Império Inglês e, por consequência, no Ocidente e no mundo. Né, e, por pressão inglesa, o Brasil editou sucessivas leis, né, restringindo a escravidão, até que, finalmente, de forma vergonhosamente tardia, né, em 1888, foi promulgada a Lei Áurea, né, e acabou com o Instituto Oficial da Escravidão no Brasil, muito, muito depois que o Wilberforce começou o seu ministério. Então, todo esse movimento, né, que extinguiu o milenar, né, Instituto da Escravidão, né, desde onde se volta na história, havia escravidão, e o cristianismo reformado foi que acabou com isso. Né, e o Wilberforce foi o principal campeão nessa luta aqui, extinguindo essa prática abominável que acompanhou a humanidade. O quanto você volta na história, existia a escravidão, e foi um irmão nosso que conseguiu acabar com isso, né? Criar um movimento que acabou com isso. Um irmão nosso que fez da política o seu ministério, né? E movido por amor ao próximo, por um senso de indignidade, de considerar homens criados por Deus como propriedade de outros homens criados por Deus, né? E considerando uma absoluta falta de amor ao próximo, querer que os filhos de alguém passem por algo que seria um pesadelo para qualquer pessoa, né? Um filho de alguém ser propriedade de outra pessoa, totalmente sujeito a eles. Olha, se eu não quero isso com o meu filho, eu não vou querer com o filho do outro. É uma aplicação bem simples de amor ao próximo, mas com implicações econômicas e políticas profundas, né? Que geraram guerra e um monte de coisa, mas certamente foi algo muito, muito bom, muito positivo que um crente fez na política. Vamos lá. Então, a valorização do trabalho ético, né, a cobrança do preço justo e a lealdade entre os cidadãos, né, como decorrência do amor ao próximo, né, que estão na raiz do cristianismo, isso, desde sempre. Mas, ao longo do tempo, foi se esquecendo isso e tudo, como sempre acontece. E a reforma buscou voltar ao começo e resgatar isso. Né, e resgatou, em grande parte resgatou de fato. E isso gerou uma revolução social e econômica muito positiva, né? Trouxe enorme prosperidade às nações que abraçaram esses conceitos, né? Os conceitos bíblicos centrais do cristianismo foram resgatados, né, pela reforma. E nos séculos seguintes à reforma, a gente vê que Inglaterra, Alemanha, Holanda, os países lá da Escandinávia, Noruega, Dinamarca, e em seguida os Estados Unidos, né, se tornaram nações extremamente prósperas, com grande proteção social, crescente proteção social, uma noção grande de respeito entre os cidadãos e tudo isso, né? E mesmo que grande parte delas tenham abandonado completamente a fé cristã, né, em décadas recentes aí, principalmente após as guerras, né? Esse longo período de fidelidade, né, ao Senhor criou uma cultura que deixou muitos traços benignos naquelas sociedades, né, até hoje. Então a gente vê o impacto que a vida cristã tem na sociedade como um todo. A fé cristã não está restrita às igrejas, longe disso. Ela nunca ficou restrita, né? Ela nunca afirmou estar restrita a isso, pelo contrário. Né? E é isso. Então, nosso trabalho não é uma formidável perda de tempo enquanto não chega o domingo, é justamente o extremo oposto disso. Tá? Tranquilo até aí? Rogério levantou a mão? Acho que foi erro, né? Pronto. Vamos lá. Bom, segunda ideia, né, sobre essa questão da onipresença de Deus, a gente está inteiramente na presença dele, né, e fazemos tudo em gratidão a ele, que a gente deve, já comentei isso, mas quero desenvolver um pouquinho mais, a gente deve se esforçar para realmente sermos bons e não parecermos bons, né, clamando ao Senhor por poder para tornar tudo isso possível. Tá? Vamos lá. O que eu quero destacar desse aqui? Eu queria ver de vocês aqui. Como membros de uma igreja batista, a gente tem alguns comportamentos próprios de grupo, qualquer grupo humano. Tem frases que podem ou não ser ditas, né? Tem condutas que são ou não aceitas, tem brincadeiras que pode, que não pode, né? Que dá uma boa impressão, coisas que são admiradas, coisas que não são. Isso acontece na nossa igreja como grupo, né? Qualquer igreja, em qualquer agrupamento humano acontece isso. No trabalho, há frases e posturas que são vistas como de alguém que está interessado no progresso da empresa, da instituição, do que for, né? E outras que mostram que não são bem vistas, né? Que são como ofensa ali, ou como desinteresse, ou o que for. Né? E em graus diferentes isso ocorre.
em família, em grupo de amigos, grupo de vizinhos, ou qualquer outro agrupamento de pessoas, né? Torcida de futebol, o que seja, né? Então, eu queria dizer que esse risco, lembrar que esse risco existe na nossa igreja como grupo de pessoas, né? E para para eu e você estarmos alertas o tempo todo, para a gente não nos considerar pessoas boas apenas por conseguirmos seguir razoavelmente bem o comportamento de rebanho, por assim dizer, né, de uma boa igreja batista, né, da nossa ou outra. E é possível fazer isso, sim, ao menos sem convertido a Cristo, né, apenas com a força da religiosidade natural de qualquer ser humano, como muitos muçulmanos são fiéis à própria religião, hindus extremamente fiéis à própria religião e por aí vai, tá? Então, entrar na igreja, ter um bom comportamento razoável ali, que não chame atenção, não dê problema e tudo, isso não precisa de muita... Dá para fazer isso só com a sua própria força, não precisa muito poder extra, não. O que eu quero destacar aqui é que a bondade que importa é aquela que existe quando está só você e Deus, tá? Sem um grupo para se amoldar aí, tá? É só você e Deus, sem mais nada, que é o que acontece a todo momento, né? Ele está do seu lado, ele conhece tudo da gente, tá? Ele não tem limitação de tempo e espaço, ele está além disso, então ele consegue ver tudo que acontece ao mesmo tempo em todo lugar. Não tem uma natureza diferente, né? Como a gente tentou trazer no começo. Então, Deus sabe se eu e você nos portamos de uma forma educada, por amor ao próximo ou por vaidade. Tá? Ele sabe se você e eu falamos algo querendo o bem de quem ouve ou querendo o aplauso. Pode ser que hoje, em alguma outra aula, eu tenha pecado a vocês dando a aula, falando sobre a Bíblia, porque estava querendo receber era o elogio depois e tudo, e isso eu agradeço pelos elogios, agradeço, podem continuar fazendo, só que cada um que fala isso tem que se preparar antes para não, o pastor Mar fala muito disso também, para você, um elogio bater em você e ir para Cristo. Então você não se acha grande coisa por um elogio, não. Então, é uma questão muito interna e Deus sabe. Se você está falando algo para se auto-exaltar ou para exaltar Ele. Né? Ele estava lá, ele está lá e ele viu e vê e verá, né, todas essas nuances aí. Tá? Então, não vamos fingir diante de Deus e menos ainda na igreja de Cristo. Que a gente está tentando no terreno, aí sim, talvez pode irritá-lo muito mais. Né? Deus conhece todas as imperfeições da igreja, são muitas, e ele morreu por ela mesmo assim, e ele vai remover cada uma delas. Elas não vão durar para sempre. Mas, por amor de mim, por amor de você mesmo, não vamos fazer a loucura de fingir dentro da igreja de Cristo. Eu acho que é algo que pode irritar muito a Deus, acender a ira dele, de fato. Um desrespeito aqui muito grande. E para isso a gente tem que buscar a bondade real, que só Ele pode conceder, mas que cabe a gente querer, buscar e pedir. Né? Essa não fingida. E para isso a gente precisa do poder dele, né? De uma firme decisão de buscar isso, né? E de um bocado de vergonha na cara, que sempre ajuda também. Né? Tranquilo aí, pessoal? Vamos lá. Mais 2 pontos e a gente encerra, tá? Não vamos demorar tanto como da vez passada, não. Depois que vi, foi quase 1 hora de aula, tá? Então peço até desculpas, por isso a gente passou bastante do tempo. Vamos lá. Terceira consideração aqui, com base no conceito de que Deus está em todo lugar, né? A gente deve fazer tudo em gratidão a Ele. Vamos perdoar quem nos ofendeu. Se a pessoa soubesse o tanto que a gente é mal, certamente teria nos ofendido muito mais. Tá? Então, ainda que eu e você tenhamos em algum momento, ou recente, ou antigo, que seja, sido injustamente ofendidos, injustamente de fato, uma coisa horrível e tal, traídos, injustiçados, uma coisa bem ruim, tá? Mesmo nesse caso, eu queria só trazer essa reflexão aqui, que é útil para mim, eu acho que pode ser útil para alguém aqui também. Mesmo a gente for completamente injusto e tratado de forma absolutamente injusta e tal, mesmo assim a gente vai estar muito no lucro, mas é muito, né? Porque o tanto de maldade e indiferença que eu e vocês e muitos aqui temos, né? O tanto de condutas que a gente já praticou com intenção ruim, de forma fingida, de forma com dupla vontade, né? Uma coisa ali estranha.
tanto de pensamentos errados que cada um já teve na vida, né, certamente torna todos merecedores de muitas, mas muitas ofensas. Só que a maioria das vezes a gente não é ofendido, né? Então, se aquele colega de trabalho lá soubesse o tanto que você o inveja ou já invejou, né? Se a sua esposa ou marido soubesse tudo o que você já pensou, imaginou, sentiu em relação um ao outro, seu parceiro de negócio soubesse quantas vezes você já tentou passar a perna nele, ou já pensou pelo menos em dar um enrolado ali para ganhar um pouco mais, ter alguma vantagem em tudo isso, todos lhe ofenderiam bastante, mais do que já ofenderam na vida. Mas, felizmente, né, a maior parte desses sentimentos, ações, condutas, intenções, o que seja, né, não nos traz revide por outras pessoas. Eles ficam apenas entre a gente e Deus. Não há tratamento injusto de alguém para nós por conta dessas coisas ruins que fizemos, mas que eles não conseguem detectar. Então, quando a gente sofreu um injúrio, uma ofensa de fato injusta, né, a gente deve achar ruim, pode achar ruim, mas sugiro que a gente faça isso de uma forma bem moderada, mas bem moderada mesmo, tá? Porque a gente merecia um monte de outras ofensas legítimas, justas até, que não recebemos. Tá? Então, nosso saldo aí de ofensas merecidas com ofensas recebidas, né, é sempre muito favorável a nós. Quando você fizer o balanço, né, quantas ofensas eu poderia ter recebido por coisas ruins que eu fiz, quantas de fato eu recebi, esse saldo aí é sempre muito, muito favorável a nós, tá? Então vamos ter menos um pouco aí até mimimi, tá? De beicinho, que for, quando receber uma ofensa injusta. Pode achar ruim tudo isso, mas lembre disso, tá? A gente está no saldo por muito, né? Tem um monte de ofensas que a gente merecia que não recebeu, então quando receber uma, ok, acontece, vamos tratar, o sujeito lá tem que se arrepender, pedir perdão e tal, mas ele não ofendeu exatamente a Jesus Cristo, né? Ofendeu a gente, que tem um monte de coisa para muitas ofensas que a gente de fato mereceria, tá? Então, o Senhor Jesus Cristo não merecia nenhuma ofensa, recebeu muitas, né? E as enfrentou com coragem, com amor, não ficou se lamuriando aí pelos cantos. Aí a gente que merece um monte de ofensa não recebe, aí quando recebe uma que não deveria, aí fica todo choroso, não faz sentido, né? Então não faz muito sentido, queria fazer essa reflexão. Eu vi que tem uma conversa, tem uma pergunta aqui no chat, deixa eu ver. Solange, né? Com relação a Deus está aqui em todo lugar, ok. Mas a minha pergunta é, quando um crente está em tribulação financeira, espiritual e de saúde, o crente sente seu Deus longe, pode ser até enfraquecido, ou mesmo disciplina, e por isso não sente? É uma boa pergunta, muito bom. Me parece uma questão de fé. A gente não vê Deus, a gente não pega em Deus, né? Todo relacionamento com Deus se baseia na fé, né? Hebreus 11 fala isso. A fé é necessária para o relacionamento com Deus começar, né? E se manter. Então, me parece uma questão de fé. Tá? A gente vai ter que pedir mais fé a Ele. Mas saber, incrustar naquela parte mesmo nossa de conhecimento, saber reconhecer que Deus está ali, acreditar que isso é verdade, é importante já. Tem gente que não acredita nisso e tudo, e pronto, não adianta mais. Então, a gente deve conhecer essas coisas e depois, como qualquer verdade bíblica, né, pedir fé para crer nisso. Tá? A gente não vê, não pega, está fora da nossa experiência sensorial. Então, não adianta a gente buscar na sala em que a gente está a evidência da presença de Deus. A presença é pela fé. Tá? Fé é crer no que a gente não consegue ver. Tá? Então, eu iria por aí. Tá? Eu iria por aí. Não ficaria, se quiser pedir, pode, tem alguns exemplos bíblicos até disso, um sinal da parte de Deus e tudo, mas eu não acho que é um caminho muito bom, não. Tá? Eu acho que é pedir mais fé mesmo. Senhor, eu sei que tu está aqui, a tua palavra afirma claramente isso, eu creio que a tua palavra é verdade, eu creio. Então me dá mais fé para eu saber, que eu poder perceber de fato o Senhor aqui. Tá? E se for o caso, tem que mudar alguma coisa na sua rotina. Né? Vai ver o mar, sempre é bom ver o mar. Né? De repente alguma coisa sensorial também, né? que nos ajude a ter mais contato com a criação. Né? Então, realmente, eu acho que talvez alguma coisa nesse sentido, tá? Eu iria mais por aí. Mas eu acho que a questão de não sentir, não experimentar isso, vai ser sempre uma questão de fé, né? De pedir mais fé ao Senhor. Tranquilo, Solange? Alguma pergunta mais, alguma coisa? Pode fazer pergunta que não pode interromper, pessoal. Eu sala de aula aqui, não é pregação, não é palestra, esse tipo de coisa, não. Vamos lá. Bom, e por último, então, né, a última ideia aqui,
decorrente dessa questão de estarmos inteiramente na presença de Deus, e devemos fazer tudo em gratidão a Ele, eu entendo que a gente deve agradecer a Deus a cada dia, né, que o Senhor nos concede e nos preparar para a eternidade no tempo que Ele nos permite viver, qualquer que seja esse tempo. Tá? Então, Deus dá e tira a vida quando bem quer, a gente sabe disso, e a gente tem que lembrar isso, de fato, na nossa visão prática de mundo, como temos falado aqui. E é interessante, só que nenhuma pessoa nasce por mérito próprio, né? A vida é um dom de Deus. Você simplesmente recebe ela e passa a existir, né? Sem nenhum mérito do feto, né? E a vida eterna também. Deus dá a vida natural e dá a vida espiritual a quem deseja, a quem Ele quer dar. Tá? Não há mérito próprio de se tornar um feto e não há mérito próprio de se tornar um discípulo de Cristo selado para a salvação eterna, qualquer que seja a sua igreja. Então, cada dia que o feto passa sendo gestado, né, é um dom de Deus que o aproxima do nascimento. Não depende dele, depende de Deus manter aquilo ali tudo funcionando. E cada dia que o discípulo de Cristo passa na Terra, é um dom de Deus que o aproxima da vida eterna. Tá? O feto também ele deve passar um tempo determinado para o seu desenvolvimento, né, e nascimento aqui nesse ambiente diferente do que ele estava, né, para melhor aproveitar a vida fora do útero, uterino. E o discípulo de Cristo deve aproveitar o seu tempo da melhor forma possível, né, para desenvolver a salvação que vai se consumar na eternidade. Isso é muito claro no Novo Testamento. E a conversão é descrita pelo Senhor Jesus, em João 3, né, de 3 a 8, como um novo nascimento. Deus implanta um novo tipo de vida numa pessoa que estava aqui andando. E ele coloca algo a mais dentro daquela pessoa, onde antes não havia. Ele fala que isso é feito pelo Espírito Santo. E é vida de uma natureza diferente, com um propósito diferente. Né? O grande C.S. Lewis, né, no seu excelente livro Cristianismo Puro e Simples, tá? Ele chega a usar palavras diferentes para descrever esses dois tipos de vida, tá? Tamanha diferença entre eles. E aí eu vou ler um trecho aqui, né, na página 210 desse livro. Vou ler aqui, peço que acompanhe com atenção, depois eu mando o texto lá no grupo. Mas o que o homem, em sua condição natural, não possui é a vida espiritual, o tipo de vida superior e diferente que existe em Deus. Usamos a mesma palavra, vida, para ambas as coisas. Mas se você pensasse que ambos têm o mesmo tipo de coisa, seria como pensar que a grandeza do espaço e a grandeza de Deus fossem o mesmo tipo de grandeza. Na realidade, a diferença entre vida biológica e vida espiritual é tão relevante que eu vou lhe dar dois nomes diferentes. O tipo biológico que vem até nós por meio da natureza e que, como tudo mais na natureza, está sempre tendendo a entrar em corrupção e se dissipar de modo que só é capaz de se sustentar por subsídios incessantes da natureza na forma de ar, água, comida, etc., é bios, é o nome que ele inventou aqui. A vida espiritual que está em Deus desde toda a eternidade e que fez todo o universo natural é zoé, o nome que ele inventou aqui também. É certo que bios tem uma semelhança meio vaga e simbólica com o zoé, mas apenas o tipo de semelhança que há entre a foto e o lugar, ou a estátua e o ser humano. Uma pessoa que deixasse de ter bios para ter zoé, ele inventou a aplicação dessas palavras, as palavras já existem, mas ele aplicou aqui. Então, uma pessoa que deixasse de ter bios, né, essa vida biológica, para ter zoé, essa vida de Deus, né, espiritual, teria de ter passado por uma transformação tão radical quanto uma estátua que deixasse de ser pedra esculpida para um ser humano real. É disso precisamente que o cristianismo se ocupa. Esse mundo é um grande love de esculturas. Nós somos as estátuas e há rumores por aí de que alguns de nós algum dia despertaremos para a vida. Então, sensacional isso aqui. A vida biológica tem por objetivo possibilitar um ser que não existia, né, que passe a viver no universo criado por Deus. E a vida eterna tem por objetivo, né, possibilitar que seres humanos passem a viver no novo universo que será restaurado pelo Senhor, né, o novo céu e nova terra, de que tratam os capítulos finais lá de Apocalipse. Então, que cada um de nós desenvolva, né, a cada dia essa vida que o Senhor nos tem concedido, né, tanto essa vida biológica quanto a que se destina à eternidade com o Senhor, né, a restauração do universo, tudo que a Bíblia fala clarissimamente, né, enfaticamente. A gente não merece qualquer delas, né, mas Deus escolheu nos conceder
assim mesmo, tá? E que a gente tenha pelo menos a dignidade, né, de não desperdiçá-las, né, de não desperdiçar a vida nesse universo criado por Deus, sensacional, cheio de coisas muito interessantes, né? Tenho lido muito sobre isso e tudo, e o professor Emílio Garófalo, né, tem um livro que citei na aula passada, né, muito interessante sobre, e ele fala uma coisa interessante, ele disse, olha, por que Deus não criou só água? A água é suficiente para manter a pessoa hidratada, mas ele cria um monte de coisa diferente. Ele podia criar só o maná, ou só pão, ou só umas 2, 3 coisas, criou um monte de variedade. As flores, podiam ter sido só o pólen lá, que é o que precisa para a árvore nascer, mas ele coloca flor de tudo que é jeito, bonito e tudo, então a gente aproveitar isso, né? Deus quer que isso a gente aproveite. Não é para a gente ser aquela criança que diz, poxa, que alegria com esse presente, muito obrigado, estou exultante de alegria. Se irrita, então agradece, é bom mesmo. E que a gente tem dignidade, então, de não desperdiçar a vida que Deus deu sem a gente ter feito nada e a vida eterna que Deus fez sem a gente ter merecimento nenhum. Né? E usar essa vida, essas 2 vidas, essa vida completa ali, né, de maneira sábia, de maneira intensa, né, em gratidão a Ele, né? Que Ele é autor e consumador da fé, da vida biológica, da vida eterna, de tudo. Né? Então, graças a Deus por ter concedido tanto a todos nós, né? Todo ser humano, em grande parte, a vida biológica e aos que ele salva, né, e dá esse outro tipo de vida aí, qualquer que seja a igreja que a gente esteja, né, graças a Deus por ter concedido tudo isso, né, a todos que passamos por isso, né, nós que outro dia nem mesmo existíamos, né. Então, eu espero que esse encontro aqui tenha sido útil para você, tá, que esses pensamentos possam me ajudar na sua rotina prática, né, e me ajudar também. Estamos todos na mesma aqui, né, com as mesmas dificuldades e tudo isso. E fique à vontade para passar adiante esse vídeo, o texto, para pessoas que você acha que tem interesse nisso e tudo, tá? Fique à vontade. Então, na próxima semana, a gente deve encerrar esse nosso rápido módulo aqui de 4 aulas, né? Pensando no seguinte tema, tá? Deus é a majestade do céu e habita com o contrito e o abatido, tá bom? Então, muito obrigado, pessoal, pela oportunidade. Fico à disposição aqui para perguntas, críticas, sugestões. Senão a gente encerra e quem quiser bate um papinho aqui rápido. Algum comentário? Vamos orar então, encerrando aqui nosso encontro. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque Tu está presente em todos os momentos conosco, nos melhores e nos piores, isso nos causa vergonha e conforto, né, alegria e constrangimento e tudo isso. E te peço, Senhor, que a gente possa buscar de fato a real bondade, a bondade que Tu considera existir quando estivermos sozinhos diante de Ti, nos livra do fingimento, né, e nos dá a graça de Te servir em todos os locais em que estejamos, na família, na igreja, na reunião de condomínio, onde for, Senhor, onde for. E especialmente na Tua igreja, né, e em todo lugar. Pedimos de maneira especial pela Marli, pela Vivi, por toda a família do pastor Watson, posso estar cuidando de maneira muito próxima dele, Senhor, nesses dias. Permita a Marli evoluir bem e ficar logo curada dessa doença e que não haja nada mais grave, que possamos em breve estar todos reunidos alegremente festejando a tua criação, a tua igreja, tudo que tu faz. Obrigado por tudo em nome de Cristo. Amém.